Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E nem só de lamúrias vive o mercado cervejeiro. Hoje o papo tem a ver com estratégia certeira e consistente, meus amigos. Estamos aqui com meu grande amigo Josemar Gross, que é marido da Fran, pai da Clara, e nas horas vagas é o cara da Dude Coffee e da Dude Brewing. E ele vai nos contar um pouco sobre a construção dessa marca e desse negócio que caiu nas graças dos consumidores Brasil afora. Salve, salve, galera. Salve, salve, Lud. Salve, salve, Estevão. Vocês não têm ideia de quanto eu tô feliz hoje aqui, batendo esse papo com vocês. Conseguiram juntar os meus dois podcasts favoritos. Aquele cara que fica ansioso pra chegar no dia do lançamento do próximo episódio, pra já ter um programa para escutar à noite, refletir sobre os assuntos, revisar muitos conceitos que se tem como verdade, e às vezes a gente escuta isso, reflete, vê um diferente ponto de vista. Antes de qualquer coisa, saibam, eu sou fã de vocês, e estar aqui dividindo esses microfones me deixa realmente lisonjeado. E salve, salve, galera que tá escutando, né, os ouvintes do podcast aí também. Vai ser um prazer um bate-papo com vocês aqui. E vamos contar um pouquinho do que foi essa trajetória da Dude, quais vão ser os próximos passos, né? E espero que vocês curtam aí o papo. Com certeza a galera vai curtir, com certeza, total. Inclusive é isso, a gente tá precisando trazer um pouco desse alento, né? De coisas que estão rodando bem. Galera, mais do que nunca, o Surra de Lúpulo precisa de vocês para continuar produzindo conteúdo independente de qualidade. Então, o que vocês acham de se tornar mecenas? Sendo nosso apoiador, você vai poder entrar no nosso grupo de WhatsApp exclusivo, acessar nosso clube de vantagens com descontos especiais em cursos, cervejas, eventos e muito mais. E claro, ainda tem sorteio de brindes e vários mimos para quem está junto com a gente nessa jornada. Para apoiar, é só acessar o site apoia.se/surra de lúpulo e fazer parte dessa comunidade cervejeira. Agora, se o bolso está apertado, tu ainda pode nos ajudar de outra maneira. Que tal compartilhar o link desse episódio com alguém que também curta esse universo cervejeiro? E não te esquece de nos avaliar na tua plataforma de áudio preferida. 5 estrelinhas no Spotify, Apple Podcast, Deezer e outras plataformas fazem uma diferença enorme pra gente. E o melhor, pra ti, custa um total de R$0. Contamos contigo para fazer o Surra chegar cada vez mais longe. Isso aí. Agora, a gente está muito feliz em anunciar que hoje inicia uma parceria que certamente será de muito sucesso. A Cervejaria Stannis é a mais nova mecenas empresarial do Surra de Lúpulo. Uma salva de palmas para eles. Acesse o site www.stannis.com e com o cupom SDL12 você ganha 12% de desconto em qualquer produto. Olha que presente legal que a gente conseguiu para vocês, essa galera que escuta o Surra de Lúpulo. Eles enviam para todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Mas quem é mecenas do Surra de Lúpulo tem um desconto especial que vai ser concedido para a galera lá no nosso grupo. Então, vamos conhecer o nosso novo mecenas empresarial, Cervejaria Stannis. Muito bem-vindos, pessoal da Stannis. Mas vamos lá, gente. Eu tô bastante curioso. Eu conheço um pouquinho da história do Josi. Conheço o Josi da época de caseiro ainda. Mas eu acho que eu nunca parei pra ouvir, assim, a história real, oficial, de como nasceu a Dude. Como nasceu esse meteoro, esse hype. Conta pra nós, Josi, o que veio primeiro? Café, cerveja? Qual a importância da marca? Enfim, abre o teu coração. Vamos lá, então. A Dude nasceu em 2019, ela foi uma marca que ela começou a ser desenhada pelo meu sócio, pelo Guilherme. Ele começou esse desenho do conceito da Dude e nós, como na época, trabalhávamos junto, né,
Ele prestava serviço pela agência que ele trabalhava para mim, que estava numa outra cervejaria, e a gente então tinha muita afinidade para trocar ideia, né? Tava discutindo um rótulo, tava discutindo uma nova marca ali para... A gente sempre tinha essa afinidade. Aí um dia ele resolveu, assim, tipo, me apresentar aquilo como uma forma de pegar uma opinião, né? E aí quando ele começou a me mostrar os rótulos, qual que era a ideia, isso, assim, veio de frente com algumas coisas que já estavam perambulando na minha cabeça, porque há 6 meses atrás eu tinha descoberto o café especial. Naquela coisa que tu vira um geek, que tu quer comprar diferentes métodos, que tu quer testar diferentes extrações, e para mim aquilo era um hobby, né? A ideia era ser um hobby para justamente ser uma válvula, né? Porque eu tinha saído da indústria para ir pro meu hobby, que era a cerveja. Aí eu passei para ser um profissional da cerveja, então eu buscava um próximo hobby. Não me pergunta qual que vai ser o próximo hobby, por favor. Mas então eu tinha saído da indústria, tinha ido pra cervejaria, tinha o café como hobby, que eu fiquei impressionado, assim, que aquilo parecia que era alguém que estava me apresentando algo que era pra mim, assim, sabe? Tipo, cara, tá aqui talvez a identidade de algo que eu sonho um dia fazer, transformar o café nisso, porque... Assim como na cerveja, o café me tocou pelo fato de mudar totalmente a minha cabeça sobre o que eu pensava sobre algo, né? Sobre o café. Eu nunca fui um bebedor de café, como eu nunca era um bebedor de cerveja também. Então aquela descoberta de saber que se eu estudasse sobre aquilo, eu poderia mudar a vida das pessoas também, assim como, né, a minha foi mudada, me deixava muito, assim, entusiasmado e em pensar também aquilo como negócio, sabe? Porque a partir do momento que tu assume um compromisso também como negócio, eu sempre tive o perfil de me doar 100% a ele, sabe? E tentar transformar aquilo em excelência. Então, quando ele me apresentou a marca, eu falei, cara, mas até onde tu quer ir com isso, sabe? Tipo, qual que é teu objetivo de, assim, não tem um espaço, assim, para mim, a um ponto em que essa marca possa ter um lado aqui de pesquisa e desenvolvimento, aonde talvez tu vai precisar materializar, além só do brand, que a gente pode começar de uma forma também suave, né? Então a gente pode tocar isso aqui como um projeto paralelo nosso, e foi muito legal que eu acho que por a gente ter essa afinidade trabalhando juntos, né, como fornecedor e prestador de serviço, a gente tinha confiança, né? Tinha confiança um no outro que valeria a pena a tentativa. Então, não recordo agora se era questão de 1 mês e meio que ele já tinha impresso os primeiros rótulos, a gente sentou, conseguiu, assim, sabe aquela coisa que bateu, assim, as ideias, nos potenciais que esse negócio poderia ter, e aí eu trouxe a escola da cerveja para conseguir impulsionar a marca ao ponto de, não, vamos pegar aqui já o estudo que tu tem de mercado, a possibilidade de produzir isso como um, entre aspas, cigano, porque é uma maneira onde o nosso investimento vai ser menor, a gente vai conhecer o mercado, vamos entender o quanto o mercado compra a nossa ideia, né, o quanto esse mercado vai estar disposto a comprar a nossa ideia, porque para mim fazia muito sentido o ponto em que eu trazia um assunto curioso e novo, porque café é uma coisa que tu traz de herança, né, da família, do vô, da avó, que é uma coisa que tu diz, não, eu tenho uma coisa diferente aqui, gera no mínimo curiosidade, né, porque tu tem toda essa questão do sentimento do café. Mas tu tentar levar isso para as pessoas de uma forma mais lúdica, ao ponto em que possa te chamar a atenção a embalagem, ao ponto em que tu não é só mais um naquela gôndola, tu é um produto que está trazendo uma história por trás que pelo menos vai te gerar o interesse e em conhecer ela. E ao mesmo tempo, a partir do momento que tu se permite a isso, tu conseguir ser impressionado pela qualidade do produto, tu consegue aí sim fechar esse ciclo, né? E principalmente gerando uma recompra, porque senão tu ficaria só cria o desejo, a pessoa compra, não compra de novo porque não era tudo aquilo que eu imaginava. Então, isso tinha muito a ver, sabe? Então a gente começou como cigano isso, começou uma operação terceirizada em São Paulo, né? O Guilherme já tinha alguns estudos de torrefações que prestavam esse tipo de serviço, aí eu já tinha essa visão de cervejaria, de produzir terceirizado, e a gente então se dedicou muito mais ao entender o negócio, ao mercado, à própria marca, e foi conhecendo, né? Foi fazendo vendas online, foi trabalhando com saque, né? Então fazia venda online, o negócio estava lá em São Paulo, tu recebia reclamações, tratava as reclamações, e aí isso foi andando, o negócio foi criando um certo tamanho em que a gente pensou, a gente está muito distante de onde as coisas acontecem. E aí, para essa experiência realmente de quem compra online, ela ser completa, então a gente sentia que estava distante da onde as coisas acontecem, né? Então, já estava com 2, 3 meses já dessa terceirização,
o pessoal que me conhecia da cerveja já ficava interessado em poder usar aquele café na cerveja, só que a gente praticamente tinha um white label, né? A gente fazia uma curadoria dos grãos torrados, então, esse perfil sensorial, provei, gostei, então quero esse para minha marca, provava, e aí ia selecionando os rótulos e ia trabalhando em cima dessa identidade, e aí a gente sempre tinha isso em mente. Agora, o próximo passo é entender como que a gente vai dar a nossa assinatura para esse produto para que ele consiga se tornar único, né? E aí, então, começou a nascer a história da necessidade de torrar o próprio café. Foi ali que a gente identificou que seria possível, né, a gente dar uma identidade pro grão, e aí, então, que surgiu a loucura de comprar uma máquina de torrar café em casa. Então foi aí que começou toda essa loucura da Dude Coffee, tá? Começou pelo café. Deixa eu te fazer algumas perguntas aí na tua trajetória. Tá bastante claro que vocês foram pro mercado testar o modelo, né? Vamos testar e entender, né? Exatamente. Não estava no plano, pelo menos no plano inicial, torrar o café. Não estava, porque nós não conhecíamos o mercado, nós éramos robista, eu entendia de beber, né? Estava um aspirante a beber... No processo, né? No processo de beber, descobrir, investigar, pesquisar, ler artigo, entender o que as variáveis influenciavam, mas ao mesmo tempo tem um monte de gente fazendo isso. Entendeu? Eu era mais uma formiguinha lá ajudando a difundir a cultura do café especial. Então, a gente ficava com aquela incógnita. Vamos ter que encontrar uma brecha nisso tudo para que a gente consiga entrar certeiro para o que a gente quer fazer. Então, a gente usou essa estrutura de cigano também, no café, para exercitar. Era um investimento baixo, era um risco baixo, usava muito mais o nosso capital intelectual do que financeiro. E então a gente pôde realmente conhecer esse mercado, entender onde estavam as oportunidades. Justamente ficou claro para nós que não adiantava eu querer torrar um café para concorrer com volume com um supermercado, porque eu estava terceirizando, então já tinha um custo de produção alto e eu precisava então trabalhar com um produto onde eu conseguiria criar algo único. Então era trabalhar com nanolotes, microlotes, e aí isso foi se fortalecendo, né? A marca começou a ficar caracterizada por trabalhar com microlotes, né? Aí vem minha segunda pergunta. Nessa fase cigano, tu tinha alguma influência no processo de torra ou a tua seleção já era de grãos torrados? Não tinha influência. Eu tinha um portfólio com os cafés disponíveis, no qual essa torrefação estava apta a torrar, ou seja, que ela já tinha. Então, assim, e esses profissionais também eram profissionais de alto gabarito, né, reconhecidos nacionalmente como campeões de barismo, participantes de N campeonatos. Então, sim, eram pessoas que eram a referência, são também, continuam sendo referências para nós nesse segmento. Então, isso fazia muita diferença para nós, porque a gente estava se apoiando em pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Estava escolhendo entre o bom e o melhor. Entre o bom e o melhor, sem dúvida. Porque já eram cafés que estavam sendo garimpados na fazenda. Então, esse trabalho que eu faço hoje de garimpar, provar ali, e selecionar e testar, eu me inspirei muito nesses caras lá no início, né? Onde eles me mostraram como que eles chegavam, que eles conseguiu me mostrar que é o seguinte, que o sucesso da tua xícara tá na compra. A compra do café é o que vai definir o sucesso de todo o teu negócio. Porque se uma vez que tu comprou errado, tu não vai conseguir. É muito diferente da cerveja, que tu blenda, Cara, tu comprou errado, é a matéria-prima, parte dali. O que tu consegue em cima dela é revelar e potencializar o que ela tem de melhor. Mas agora, tu não vai conseguir modificar algum defeito que ela tem, alguma inconsistência que ela tem. Não vai conseguir suprimir uma falta que ela tem, a não ser que tu aromatize, infusione sabores, que não era o nosso objetivo, né? Eu queria trazer uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu bato muito nesse assunto aqui no podcast, falando de mecenas, falando de apoio, falando de mecenas empresarial, mas eu acho que isso é um dilema de qualquer negócio. Você falou um negócio que para mim é, cara, tiro certo, desejo, compra e recompra. É uma dificuldade muito grande criar o desejo, partir para o convencimento da compra e, teoricamente, você chegou no caminho que a pessoa comprou de você, ou seja, você caminhou um caminho que foi tortuoso, foi árduo, você estabeleceu um convencimento dela. A recompra, se você fez tudo certo nesse caminho do desejo da compra, a recompra ela é para ser mais simples. Você identifica que vocês conseguiram fazer esse caminho de forma eficiente, a ponto de fato, criar uma fidelização? Ou, apesar de ter criado desejo, compra, a recompra de vocês veio mais pelo
hype a escassez, porque ao mesmo tempo que você está falando de nanolote, microlote de café, a gente também está falando de lotes bem pequenos de cerveja. Então, toda vez que eu penso em comprar uma Dude, acabou, por exemplo. Então, a que você acha que tem esse sucesso? Além da qualidade, claro. Vamos lá, vamos tentar fazer um link aqui para a gente entender que pilares que estão por trás dessa visão de gerar a recompra, tá? Até, eu acho que eu faria uma conexão aqui com relação ao que significa a marca Dude para nós. Eu acho que isso é importante, sabe? Nós contextualizar o todo, né? Porque eu acho que tudo vai além. A marca, ela não é só uma logomarca lá, um logotipo, que seja, e ilustrações, tá? Para nós, ela é a nossa identidade. Ela representa a nossa forma de ser e agir, tá? É a forma que a gente encontra de apresentar para as pessoas os nossos valores e tudo que a gente promete para elas. Então, parte dessa recompra é uma das estruturas que a gente enxerga como uma das mais importantes, que hoje é o nosso saque. Tá? O nosso serviço de atendimento ao cliente, ele foi sempre desenhado e pensado em que ele é aquele canal em que tu para tudo e dá uma atenção pro caso, porque a gente é humano, a gente é novo, a gente é uma empresa pequena, então a gente é passivo, sim, de ter erros, de ter mal-entendidos, de ter problemas também terceirizados, que às vezes não é uma nota, mas a pessoa comprou com a gente, tá? Ela comprou com a gente, então a gente é responsável até esse produto chegar na casa dela. Então, o nosso saque, ele foi justamente pensado, a marca foi pensada, para nós, ela é o quê? Ela é um conjunto de planejamento, gestão e coerência. Então, tudo aquilo que eu vendo de promessa e coisa, eu preciso ser coerente com isso. Então, quando alguém me procura para realmente ter um problema a resolver, na medida do possível, o que acontece? A gente para o que for necessário para resolver esse problema. E aí, o brand, Dude, basicamente, ele é o quê? Ele é um sistema que ele envolve todas as formas de contato entre empresa e consumidor. Então, os nossos canais de comunicação, o tom de voz usado para deixar realmente assim, tentar deixar o negócio o mais humanizado possível, se colocando no lugar de quem comprou. Assim, a própria venda de cerveja, Lud, vou te citar 2, 3 exemplos que, assim, de casos que acontece aqui, é que acho que quem está acompanhando, quem faz as compras normalmente sabe. Tipo, a gente tenta jogar lá para uma sexta-feira, quase sempre é uma sexta-feira, ela é pensada estrategicamente para isso. A gente já fez estudos do próprio sistema do site para ver qual que era a melhor performance dele, onde as pessoas iriam encontrar menores problemas para acessar as compras. E a partir do momento que na sexta-feira a gente faz as vendas, todos esses pedidos são processados ainda nas sextas e normalmente a gente monta uma equipe até de montagem no sábado, para que na segunda-feira 100% desses pedidos estejam expedidos. Porque a gente está lidando com uma expectativa. Então, assim, a gente sabe que no meio desse caminho tu vai ter logística, vai ter o cara que talvez vai procurar o endereço, não vai achar e não vai entregar, e isso vai ficar... Ou seja, então, a partir disso, a gente consegue disponibilizar o nosso saque para dar atenção para todos esses casos. Então, o cara que não recebeu o rastreamento, mas o principal de tudo é o quê? É ter essa eficiência e isso seja enxergado pelo consumidor para ele se sentir seguro na próxima compra. E aí ele pensar que, cara, eu tô com a Dude, tu entendeu? Eu vou comprar de novo porque, porra, me chamou a atenção, eu entendi a história do produto, a proposta do produto, aonde os caras querem chegar, é confiável, eu sei com quem eu tô falando lá, é um clichêzão, né? Mas, tipo, eu acredito muito naquilo que as pessoas não compram o que tu faz, né? Elas compram o porquê tu faz. E tu conseguir transparecer isso para as pessoas gera muita confiança. E aí talvez seja da resposta aonde a gente acredita que acontece a recompra, sabe? Não, perfeito. Eu sou sócia do Clube do Café certamente há mais de 24 meses, ininterruptos. E quando eu não recebo, aconteceu alguma coisa no meu cartão. Eu vou lá desesperada resolver para poder receber. Então, tipo, é perfeito mesmo. Vamos lá. A gente falou de cerveja e de café. Você já disse que começou, entre aspas, com café. Então, por que atuar nessas duas frentes, cerveja e café, especificamente? Você falou um pouco da possibilidade dos mercados, do estudo do seu sócio, ser cigano nas duas frentes, né? E como um negócio ajuda ou atrapalha o outro, ou se atrapalha, não sei, de repente você não tem essa experiência de atrapalhar. Sim. O que aconteceu? Agora falando como nasceu a Dude Brewing, o braço cervejeiro da Dude, realmente parece que você tem duas cargas de trabalho, né? Você tem uma torrefação, tem uma cervejaria, como é que você toca tudo isso? Mas aí você volta, assim, lá pro plano de negócio da Dude, e aí começa a entender o porquê que essas coisas começaram dessa forma. O nosso grande sonho, quando a gente começou a estruturar isso, eu e o Guilherme, era o seguinte: era tu criar uma experiência genuína para as pessoas, aonde tu fosse num lugar e conseguisse consumir
café, cerveja e arte, sabe? Viver assim, tipo, a viver a marca, cara, na essência. Só que seria um passo muito grande para isso, né? Tanto de criar o desejo, enfim, de construir tudo isso. Então, assim, o plano de negócio de quando a gente pensou na cervejaria, a cervejaria nasceu em 2021, então nós estamos falando 2 anos depois de ter nascido o café. A gente sabia que ela ia ter que passar por etapas de validação. Então, assim, seria um caminho para até chegar nesse espaço tão sonhado por nós dois. No início, né? Hoje, complementando, hoje nós somos em 3 pessoas que conduzem, além do Guilherme também temos o Luciano, que cuida de toda a nossa parte administrativa, comercial, recursos humanos, toda essa parte é o Luciano que cuida pra gente. Mas ainda quando nasceu a Dudebril, a gente tinha muito claro isso, né? O caminho a ser traçado é um período de até 5 anos a gente existir esse espaço, esse lugar, onde as pessoas consigam viver a Dude por completo. Com isso, o plano da cervejaria também passou pela mesma validação que teve o café, né? Você começar com uma marca cigana, onde o nosso maior investimento era o nosso capital intelectual, ou seja, o nosso tempo, o quanto a gente ia se doar para isso dar certo. Então, os perrengues como cigano, tá, o Estevão, que está dividindo o microfone comigo, sabe quais são. Desculpa, isso é muito pessoal, né? Então, talvez tem outras cervejarias ciganas que não, estão muito bem, obrigado, e que ótimo, né? Cada um tem a sua realidade. Mas vai chegando ao ponto em que, dependendo da linha de produtos que tu desenha, passa a ser inviável. Tanto para quem está terceirizando, quanto para nós, que somos detentores, que estamos ali cuidando de toda da marca, da produção, do gerenciamento da produção desses produtos, vai se tornando inviável, porque você começa a inventar... Tem um desgaste, né? Muito, né? E tem o desgaste porque realmente você chega numa fábrica e traz para ele uma realidade muito diferente do que ele está acostumado. E às vezes tu tem 2 trabalhos, tem o trabalho de conseguir convencer ele para fazer aquilo e mais o trabalho daquilo que tu quer fazer dar certo. Então tu tá enfrentando 2 desafios ao mesmo tempo. Mas, vamos lá, o fato de já ter sido, né, um cervejeiro caseiro, ter tido já também fazido parte de uma cervejaria, ter conhecido a realidade dessa cerveja, tipo, de o que é o chão de fábrica, eu tinha muita empatia. Então, assim, a partir do momento que eu chegava em qualquer fábrica para terceirizar, eu me colocava a dispor para trabalhar dentro da fábrica, fazendo as operações que fugiam do padrão da cervejaria. Então, vamos lá, vamos braçar, vamos encher o tanque, cara, isso não muda nada, sabe? Mas agora, vamos começar a infusionar o adjunto A, e aí depois eu preciso blendar parte dessa infusão com a infusão B, e provar. Cara, isso daí eu fazia. Eu me colocava à disposição, isso não entrava nem em negociação de valores, era uma coisa que era realmente, eu entendia que aquilo fazia parte da caminhada, eu precisava passar por aquilo, porque sem essa doação para o negócio, eu não ia conseguir validar o modelo. Hoje, claro, com a fábrica aqui, com todas as possibilidades que a gente tem de testes tempo ao tempo, né? As coisas têm o tempo que elas precisam, a gente olha assim e vê que aquilo, valeu tudo, valeu a pena, sabe? Valeu a pena, ao mesmo tempo que no momento lá atrás a gente pensava em jogar toalha, né? Porque não tinha mais cabeça para conseguir executar algumas coisas, porque a Dude era um negócio que tudo era validação. O café estava em validação, a cervejaria estava em validação, mas peraí, esse negócio precisa acontecer, né? Porque senão vai chegar um ponto que vai acabar, sei lá, a motivação, vai acabar o dinheiro, vai acabar talvez o combustível que precisa para esse negócio andar. Então, tudo isso estava muito traçado, sabe? Eu sabia, tu vai entrar dentro de uma fábrica, tu vai ter que fazer algo que talvez as pessoas não vão fazer, e aí a partir disso, tu validando isso, tu vai ter que dar um próximo passo. E talvez não vai ter o cenário perfeito, tu vai ter que se adaptar à tua realidade, tu vai ter que tentar fazer o melhor que tu consegue com aquilo que tu tem, tá? E lembrando que, acima de tudo, tem pessoas do outro lado com a expectativa lá no talo, entendeu? Lá em cima, assim. Então, assim, o período como cigano na cervejaria, ela foi um período, assim, muito complexo, ao ponto em que, em momento algum, tu tinha chance de errar, porque tu estava lidando com um investimento de cervejas que custam caro, né? Quem já conhece a Dude, mas quem tá ouvindo, talvez pela primeira vez, a gente produzia praticamente só estilos High Gravity, então, assim, muito focado em stouts, então as produções tinham custos altos, né, de compra de insumos, mais o custo da terceirização e depois mais o custo dos temperos lá. A parte de adjuntos e coisas. Então, ela era uma produção que ela não tinha margem, né? Qualquer manobra ou erro que ocorresse, assim, na parte estratégica de um lançamento de um produto, talvez ele não teria condições de reverter, sabe? Não teria capital para fazer isso corrigir. Como eu falei, nós estávamos muito mais o capital intelectual em cima do negócio do que um financeiro. A gente não tinha nada, assim, alavancando esse modelo. Então, era na cara, coragem, suor, sabe? Então, essas coisas, elas andavam, de certa modo, separados,
mas elas tinham um objetivo final. Então, em momento algum, a gente enxergava aquilo como atrapalhando. Foi ali, Lud, que eu conseguia me dedicar muito a conseguir desenvolver a nossa torra de café específica para uso em cerveja, que hoje a gente tem isso, né? Tem isso dentro de casa e rodando na mesma planta. Mas lá atrás, enquanto estava sendo terceirizado e a cerveja estavam lá descansando no tanque e eu não tinha a preocupação que eu tenho hoje com manutenção, com toda a parte de legislação da fábrica, com regulamentação, com documentação, tudo isso era terceirizado. Então eu tinha mais tempo livre para conseguir trabalhar nesse plano de negócio, né, em desenvolver esse café pensando em utilização em cerveja, e aí isso também foi ganhando força, porque a partir do momento que as cervejarias também conseguiam ver isso, tu passava a ser um bom fornecedor também para as cervejarias, porque tu estava fazendo um trabalho em cima do café que é pensado para utilização em cerveja, que usava o laboratório Dude como a cobaia, entendeu? Eu estava usando aqui como cobaia, com teste, o que não dava certo eu já não recomendava para quem queria usar aquele café. Então, assim, as coisas elas nunca competiram tempos, elas estavam ali sendo realizadas no tempo delas, sabe? Tipo, realmente pensando em chegar onde chegou hoje, né? Tá. Aqui no Sul, a gente tem ouvinte que está em todo o nível da degustação de cerveja, né? Desde a galera que está iniciando, botando o pezinho na água ali, até os Josemares da vida, os Estevãos Quitós da vida e etc. Então, eu queria que você, primeiro, como esse programa é um programa que fala de case, de cervejarias que estão aí surfando a onda positiva, eu primeiro queria que você explicasse o que são etapas de validação, porque eu acho que ajuda a tangibilizar dentro de um negócio. Se tem alguém aqui ouvindo, querendo abrir um negócio, vai precisar pensar em etapa de validação. Isso é uma dúvida. E a outra, era bem legal você explicar um pouquinho mais sobre as cervejas High Gravity, que você falou que eram as primeiras cervejas executadas pela Dude, que davam esse trabalho, que tinham... Era como se você jogasse um pôquer numa mesa muito intensa, numa mesa com todo mundo tá com a mão muito boa e você não podia errar de jeito nenhum. Então explica pra gente primeiro essa coisa da etapa de validação e depois o tipo de cerveja High Gravity. Perfeito. Vamos lá, falando um pouco do que foi o plano, então, inicial, quando a gente criou a cervejaria, ela no modelo cigano, a gente identificou que a forma que a gente tinha de entrar no mercado era conseguir ter uma visibilidade, né, a partir do momento em que a gente atuasse com produtos de identidade única, né? Então tinha que ter alguma forma de agregar isso num lançamento de marca, num lançamento de quem é a Dude, cara, que mexesse um pouco com o mercado, né? Então a gente utilizou até pelo fato da gente lidar com torras de café e todas as latas da Dude saía com um selo que chamava de bean to can, tipo, ou seja, da semente à lata, porque todos esses adjuntos, eles eram selecionados por nós e torrados por nós e processados por nós, e isso, no momento do lançamento da marca, isso gerou bastante curiosidade, ou seja, então gerou o desejo por conhecer isso, né? A gente sentiu muito isso, e isso foi bom porque a gente começou a ter tudo isso na nossa mão, começou a ter a consistência e tudo. Então a gente pensava o seguinte, como é que vamos começar? O nosso plano de validação começamos com cervejas que a gente consiga agregar valor, né, para entender como o mercado vai receber isso. A partir do momento que a gente começa com lotes muito pequenos, ou seja, o risco é baixíssimo, porque eu ainda não tenho controle logístico, eu não tenho controle de estabilidade dessas cervejas, eu não tenho N controles que eu talvez nem sabia que tinha que ter. Então, o que a gente começou? Com lotes muito pequenos, com a primeira compra validada com o Rick, do Bros Beer, na ocasião, que foi um cara que chegou simplesmente falou, cara, se tu abrir esse CNPJ, eu te compro todo o primeiro lote. Então, isso foi, assim, aquela coisa que, cara, a gente não tem o porquê não fazer isso, porque agora só depende da gente. Tipo, a gente já tem a primeira venda. A gente abriu o CNPJ com o primeiro tanque vendido, né? E já tinha o conceito, tinha o plano, faltava aquele empurrãozinho, e aí foi a partir desse momento que a gente falou, não, agora é a hora, não tem mais volta, vamos colocar isso em prática, o plano é as High Gravities, porque a gente vai conseguir validar isso num pequeno volume. Na ocasião, gente, foram coisas de 200 latas, acredito, por rótulo, sabe? Foi, então, 4 rótulos, 200 latas por rótulos, era uma forma da gente conseguir validar. Se deu qualquer erro, a gente tenta corrigir já, rápido, instantâneo, para que isso não atinja um maior número de pessoas com um erro que poderia ocorrer. Então, o que aconteceu? Com um lote muito pequeno, a gente foi validando isso em testes de laboratório, assim, aquela coisa de faz uma infusão pequena aqui, faz com barril, deu certo com o barril, vamos para aqui. Então, a gente
saiu de um lote com um lote splitado em 4 rótulos. Pensam fazer 500 litros e splitar ele em 4. Aí o Estevão faz a cara aqui pensando na mão de obra para isso, mas era muito importante naquele momento. Eu sinto a tua dor, mano. Exato. Tipo assim, hoje se tu me falar assim, vamos splitar o teu tanque. Não, pelo amor de Deus. Mas nem de graça. Esse sentimento, assim, é complicado, porque exatamente tu pensa no trabalho que tu vai ter pra sair com uma miséria de latas, sabe? E tu tem aquela dor de dizer, cara, se ficar muito legal, como é que eu vou levar para outras pessoas que também vão querer experimentar? Mas, enfim, fazia parte disso, sabe? Esse crescimento, a gente sempre desejou que ele fosse orgânico, nada forçado, sabe? Então, assim, vamos começar com pouco, mas não para criar o gatilho da escassez. Vamos criar a validação disso, vai ser importante. Então, aí o próximo lote já foi um split de 2 rótulos, aí a gente dividiu em 2, sabe? Já tinha firmeza na produção da base terceirizada, já conhecia 2, 3 adjuntos, já sabia lidar bem com eles, então estava trazendo novos. Então isso foi validando o processo da terceirização ainda dentro da linha das high gravities. Porque o próximo passo seria o seguinte: quando tudo isso tiver ajustado, eu tiver as pessoas comprando, eu tiver, digamos, consolidado, eu preciso ganhar dinheiro, né? Uhum. Senão eu não consigo justificar esse negócio. Uhum. A única maneira que a gente enxergava disso não era diminuindo a qualidade dos adjuntos, quantidade de adjuntos, era diminuir o nosso custo de produção. Era a única forma que a gente tinha, digamos, tu já estava ligando quase no teto do limite do preço de venda, então assim, tu teria que trabalhar em outra ponta. Então, aí sim, nascia então esse desejo de, cara, temos que trazer isso para dentro de casa, porque a única forma desse negócio é realmente trazer resultado no futuro. Aproveita, então, você está falando de validação, falando de cerveja, tipo, splitada, eu imagino que seja dividida. Eu tô aqui tentando ajudar o nosso consumidor entrante, meus amigos. E agora explica a High Gravity, que é essa cerveja cheia de características e etc, para a galera entender. Bom, pessoal, vamos lá, então. Quando a gente, cervejeiros, acaba expondo o termo high gravity, né? A gente quer falar de uma cerveja de alta gravidade. E gravidade, para nós, ela é o teor de açúcar que a gente vai partir para a fermentação de uma cerveja. Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, pensem assim. Vamos lá, a Pilsen artesanal que a gente vai ali tomar no barzinho, né? Aquele chopinho artesanal. A gente pode fazer ele em torno de 10 a 12 graus platos. Isso seria o equivalente a 12% de açúcar em uma amostragem de 100 ml. Então, tenho 12% numa amostra de 100 ml. Agora, imagine que a Dude estava trabalhando na faixa dos 30 a 37 platos. Tá? Hoje, atualmente, a gente trabalha na faixa dos 37 platos. Então, isso gera desafios para uma fábrica que não são do dia a dia. Então, assim, quando a gente fala do high gravity, é a alta gravidade de início. Aí essa alta gravidade, a levedura que vai consumir esses açúcares vão acabar gerando teores alcoólicos mais altos. Então a gente sai de uma cerveja, vamos lá, na linha ali de Pilsens de 5% em média, para cervejas acima de 10% de álcool. Então é mais ou menos nessa grandeza que a gente se propôs a iniciar o negócio, ou seja, lá no talo, digamos, do máximo, sabe? Fazendo um processo retroativo. Então, o plano de negócio era começar com uma validação de aceitação no mercado pelas linhas de altas densidades e aí vir trazendo isso de acordo com o que o mercado fosse nos apresentando ao longo do decorrer, né, desse negócio e tendo em vista já um caminho a ser percorrido. Então, quais seriam os outros estilos? As IPAs. Né? O alto consumo de IPAs justifica ser o próximo grupo a ser trabalhado. O próximo grupo que tem uma abertura seriam sours. Então, assim, vamos trabalhar de que forma nas sours? Eu não tinha condições de trabalhar com sours, por exemplo, cervejas, por exemplo, de fermentações mistas. Eu não tinha como imobilizar um capital e esperar esse tempo para acontecer. Então, eu precisava de sours rápidas. Então, todas essas cervejas, elas foram pensadas exatamente na validação do modelo cigano. Então, cervejas que eu conseguisse finalizar elas dentro de um período médio de 30 dias, para eu conseguir ter capital de giro, para conseguir também manter esse tanque alugado, ou seja, não deixar ele parado lá e ele ficaria, então, sempre em uso, né? E, então, essa validação, né, das high gravities, das altas densidades, começaram e significam isso, né? Cara, eu tenho muitas perguntas. Vou tentar me conter aí. Mas, primeira pergunta, eu acho que tu pode responder meio que complementando o que tu tá falando agora. E aí tu já aproveita e entra na parte da tua história que chega na fábrica. Mas lá atrás, quando tu, sei lá, 2 anos antes de tu abrir a fábrica,
tu enxergava um planejamento pra frente onde tu ia ter um portfólio mais amplo? Sim. Tu tava planejando, eu preciso cervejas, eu comecei com a High Gravities, vou ter as Sours, vou ter cervejas que eu consigo ter um valor agregado maior e eu consigo pagar meu custo mais alto de produção, mas eu te conheço, eu sei que tu queria produzir, sei lá, uma German Pils. E eu sei que produzir uma German Pils do jeito que a gente gosta de fazer, sendo cigano, é muito mais difícil, financeiramente, né? E eu sei que tu tinha a vontadezinha de fazer, mas a minha pergunta é, tu tinha o plano já? Tu enxergava isso no teu planejamento? No teu horizonte de planejamento? Sim. Nós buscamos até algumas semanas atrás, aqui no Beco do Dude, eu e o Guilherme, o rascunho, o papel que a gente rabiscou lá e tirou uma foto pra eternizar ele. Lembro até hoje, assim, o primeiro grupo era High Gravities, né, o segundo e terceiro ia depender da disponibilidade de terceirização, se seriam IPAs, ou Big IPAs, vamos chamar assim, Double IPAs, onde a gente conseguisse agregar maior valor, porque o custo de produção era muito alto, né? Mas vamos lá, as IPAs, entre IPAs e Sours ia depender então da disponibilidade, eu só iria meter a cara em fazer IPA quando eu já tivesse uma terceirização confiável, em invase, em baixa incorporação de oxigênio, tudo isso que a gente sabe que é essencial para o negócio. E sim, a última linha eram lagers finas. Por que finas? Tipo assim, dedicando ao que realmente elas precisam para ficar como a gente quer. Então ela estava na última linha, ou seja, os pré-requisitos para ela eram muito maiores do que o que se tinha para fazer High Gravity. E hoje tu pensa, tá, mas porra, me parece muito mais difícil fazer High Gravity. Parece e é. Toda vez que entra em produção é um caos, mas o esmero, a manualidade que tu tem que ter na produção de lagers, a gente sabia que ia ter que ser uma coisa fina. Ou seja, o fina na essência da palavra é saber do cuidado que ia ter que ter. E mais do que isso, não adiantava só eu produzir num tanque uma lager perfeita se eu não conseguisse finalizar ela no copo perfeito. Então era uma linha que ela precisava de muito mais do que uma fábrica de cervejaria. Ela precisaria também de um serviço de bar onde a gente conseguisse colocar ali o nosso realmente desejo pela leitura do que é uma lager da Dude, entendeu? O que ele vai estar tomando. Então era um dos pré-requisitos a gente entrar de cabeça realmente nelas, nas lagers, o momento que a gente tivesse com essa estrutura completa. E é o que faz hoje, né? Hoje eu até estava olhando o TEP, acho que já quase 50% deles são de lagers, né? E porque também são cervejas que têm drinkability, o cara vai no bar para beber, se descontrair, o bar hoje, depois a gente entra no detalhe, mas eu penso muito mais em entretenimento, mas... E também não entrando muito a fundo agora nesse, mas isso. Então, sim, eu pensava mas era um caminho que estava muito mais longe. Tá? Muito mais longe. Ele ia além de só comprar o equipamento, sabe? Sim, natural. De ter o equipamento. Então, assim, mais uma vez, Lud, validações. Tá? Ainda antes de ter a fábrica, a gente fez alguns lotes experimentais, sim, de German Pils, por exemplo. Foi fazendo lote pequeno, foi ajustando a receita e aumentando o lote. Ou seja, foi validando etapas. A partir do momento em que eu enxergasse uma oportunidade de melhoria com o feedback do mercado, eu conseguisse agir de forma rápida, sabe? De conseguir trabalhar com até na mudança de percepção do consumidor. Ou seja, se ele teve uma percepção negativa, eu preciso agir rápido. Eu preciso que realmente entenda que cara, é um tipo de produto em que aqui dentro da cervejaria a gente enxerga ele como... talvez seja o mais desafiador, seja a consistência. Você beber uma vez, gostar e dizer, cara, toda vez que eu bebo aquilo, tá muito bom, sabe? Tipo, se vê o cuidado que se tem, se vê a preocupação, porque, cara, tu pode pegar lá uma lata zoada, sei lá, é artesanal o negócio, entendeu? Ele tem, é muito manual, então ele pode ter isso, mas aí de que forma você vai lidar com isso, né? De qual a forma que você vai conduzir isso? Então, estava nos planos, mas num caminho ainda distante lá no início, né? 2021, a gente tá falando. Tá, e falando de plano, então, vamos pro plano de negócio de deixar de ser cigano para ter a fábrica, para achar o lugar, para achar o prédio, para entender o equipamento, para dimensionar. Cara, que tamanho de fábrica eu vou abrir? Cara, eu passo o filme, né? Passa. Enfim, conta um pouco dessa história, dessa parte da história. Cara, e olha que legal, porque tu pega agora assim, né, tu começa a pensar nisso e tu vê que a Lud puxou ali um tópico bem importante, a validação, porque a gente ficou quase 1 ano e meio procurando o ponto. A gente sabia que dentro do ponto a gente queria colocar uma cervejaria. Então, tu tem que pensar justamente isso, como é que eu vou integrar cervejaria, bar, restaurante, cafeteria, né, tudo junto. Mas antes disso, a gente acabou tendo uma oportunidade de negócio em que ela casava com mais uma validação.
que a gente conseguiu comprar um equipamento de uma cervejaria que estava fechando, conseguiu fazer com que a gente saísse operando na mesma estrutura dessa cervejaria, ou seja, eu tive 1 ano de validação técnica industrial, ou seja, eu pude sentir nessa fábrica o que era necessário para com aquele equipamento eu conseguisse ter um processo, não vamos usar perfeito, né, mas muito adequado aos meus desejos, sabe, ao como eu queria que essa fábrica rodasse. Então, lá foi onde eu descobri que a mangueira era curta, lá foi onde eu descobri que a unidade de resfriamento não era suficiente para tocar o que estava tocando, que eu precisaria investir naquilo. Então, assim, o que acontece? A gente teve 1 ano de exercício e validação desse processo até o ponto em, vamos lá, reativar minhas habilidades com AutoCAD e sair desenhando todo o layout da nova fábrica, onde eu já sabia que eu podia tranquilamente fazer pontos de água, tudo embutido, faz tudo pelo chão. Então, assim, os problemas que eu tinha de mofo aéreo não existem, porque eu não fiz nada aéreo. Então, assim, tudo que é vapor e coisa que sobe não tem, porque mofar, porque o pé direito é quase 10 metros, então tá muito distante. Então, assim, a fábrica ela foi sendo desenhada ao longo de 1 ano usando um equipamento em operação, dentro de uma outra planta. Claro que a planta estava adaptada à realidade do negócio antigo, estava a realidade dentro do que ela estava, do propósito dela, e a gente teve a oportunidade de usar. Era o mundo perfeito? Não. Mas já estava melhor do que esse cigano. Mas no longo prazo é perfeito, né, meu? Sim, exatamente, sim, teve muitas questões que a gente conseguiu fazer os investimentos muito mais precisos, entendeu? Tu fez um test drive de 1 ano, né? De 1 ano, ou seja, não teve, tipo, você não precisa tentar errar e dizer, putz, olha só, vou ter que quebrar uma parede aqui porque dimensionei mal o negócio, sabe? Então, assim, esse test drive, ele foi a validação do nosso processo atual. Então, lá a gente conseguiu fazer a leitura de N equipamentos fora de padrão. Então, assim, hoje todos os tanques da indústria, eles foram redesenhados, então os tanques são adaptados aos produtos que a Dude produz, então, assim, isso traz muito mais eficiência, muito mais aproveitamento na hora do invase, equipamentos extras foram desenhados e confeccionados para fazer as infusões de café, as infusões de outros adjuntos, cuidados com asepsia. Sempre gerava aquilo, pô, tu tava enxergando e tu tinha que fazer, mas eu tô sendo pouco produtivo aqui nessa planta, o que falta pra isso? Então a gente conseguiu otimizar muito, sabe? Eu vou tentar me segurar pra não entrar em tantos detalhes, mas tu fica bem à vontade, assim, tipo, da fábrica, se quiser ter uma ideia, até pra compartilhar isso com os demais com os ouvintes, né? Ao ponto em que são cases que pra nós também é gratificante dividir isso e compartilhar. Talvez tá nascendo ali a oportunidade de alguém poder já começar uma coisa não tendo que errar onde a gente já errou, porque a gente errou muito, sabe? Essa planta, ela foi pra nós um piloto, assim, de gerar muito estresse, porque ela tinha sido construída para uma realidade de uma linha de produtos. Aí você chega lá com as altas densidades, com 6 a 8 horas de fervura, com fermentações inacabáveis, que, né, parece que nunca terminam, nunca limpa a cerveja, nunca tá pronta, ao ponto, que tô assim, para chorar agora, prepara aí, de tu terminar 6 horas de fervura, tu vai transferir o mosto e de tão denso que ele tá, ele não passa pelo trocador de placas. Meu chapéu. Aí tu não sabe mais se tu abandona, se realmente aonde... Isso que horas da noite? Meia-noite, 11h30, sei lá. Ao ponto que realmente, assim, tu pensa assim, putz, aonde eu fui me meter, né? Porque parece que fica aquele gasto, assim, em cima, assim, tipo, que nunca acaba, sabe? Tipo, mas a ideia era comprar um equipamento pra sair usando e trabalhando, e aí tu percebe que, cara, não, como cigano é a tua melhor oportunidade de entender o negócio. Porque a partir do momento que tu abraça uma fábrica, tu vira a fantástica fábrica de manutenções também, entendeu? Sim. Tu tem que estar apto a enxergar que ela vai estar em constante melhorias, constante correções, tem preventivas, tem corretivas, né? Tem manutenções que tem que ser feitas, e como um responsável pela fábrica, tu passa a atuar como também um engenheiro de processo. Tem que conseguir enxergar onde estão os pontos dessa fábrica que precisam de melhorias, porque tu tomou uma decisão e dizer, eu quero baixar o custo do meu produto vendido. Então eu preciso trabalhar para isso. Senão não justifica eu ter a fábrica. Não é simples os fatos de eu não pago a terceirização. Porque quando vê, tudo bem, tu não tá pagando a terceirização, mas quanto que tá o teu custo de manutenção? Quanto que tá o teu aproveitamento dos insumos que tu compra? Como é que, né? Então tem tudo isso que tá por trás, que se tu não passa por essas etapas de validação, tu pode dar um passo pro lado errado, entendeu? Achando que tá fazendo certo, mas por às vezes não conhecer, né? Por simplesmente não ter essa noção do que realmente uma fábrica exige do profissional, né? Tá, e aí, não contente com a bronca de abrir uma fábrica, tu abre uma fábrica, um bar e uma cafeteria, tudo junto ao mesmo tempo. Tem um clube. Faltou um clube de assinatura.
Me conta. Tá. Como é que é ter o bar e a cafeteria e quais são os desafios de ter o bar e a cafeteria junto? Tá, vamos lá. Vamos agora explicar um pouquinho o que é hoje o Beco do Dude, que é esse empreendimento no qual, então, ele adota as marcas da Dude, tá? Embora a gente fale sempre Dude, né? Ela parece que o todo é Dude, mas existe um guarda-chuva hoje, que ela acaba fazendo a gestão de todas as marcas, que não aparece, tá? E o objetivo realmente é que não apareça, mas é a Dude Company. A Dude Company, então, ela faz o quê? Ela é um guarda-chuva dos negócios da Dude. Esses negócios atualmente são, então, a Dude Coffee, que foi a primeira, a Dude Brewing, que é a nosso braço cervejeiro. Recentemente foi lançado, então, o Rango do Dude, que é um restaurante, não é bem assim uma lanchonete, um restaurante, mas é o rango que é servido dentro do nosso bar-cafeteria. Esse bar e cafeteria, ele tem uma pegada meio de mercado público, tá? No conceito onde tu tem as diferentes tendinhas ali e cada tenda tem a entrega de colocar na tua mesa algo fresco. Isso é o propósito. Então, a cerveja que tu toma sai direto dos tanques, o café que tu bebe é torrado logo ali, do outro lado do vidro. E a marca Rango do Dude nasceu exatamente com essa mesma ideia. A gente construiu uma cozinha, então ela foi feita uma cozinha pensada para a produção dos nossos itens. Então, assim, não estava no escopo comprar algo congelado que tu bota no forno e entrega, não. Então, são itens que são pensados, né, ali produzidos internamente, da mesma forma como é feito a cerveja, o café, para serem servidos frescos. Então, tu tem a cervejaria, a torrefação, e nesse ambiente de serviço tu tem uma ilha, um coffee bar, onde de dia ele funciona como cafeteria, e aí na virada ali para parte da noite ela funciona como uma ilha de coquetéis, drinks. E nesse mesmo espaço, então, tu tem o Rango do Dude, que é onde serve sandubas, burgers, petiscos, e o bar da Dude Brewing, né, que serve todas as cervejas. Tudo isso está dentro do mesmo guarda-chuva, né? Então tu pode ir lá, se tu leva um amigo que não bebe cerveja, ele pode beber um coquetel. Se ele não bebe álcool, ele tem os coquetéis sem álcool. Se vocês vão durante o dia, ele pode beber um café gelado, um drink com café. E dentro dessa mesma estrutura faltava uma coisa para nós também, que era como nós ia administrar todo esse negócio com todas essas coisas. E a gente criou então toda a parte administrativa e comercial e marketing dentro desse mesmo ambiente. Então toda a nossa parte administrativa está dentro desse território aí, desse espaço. E além desses negócios, a gente tem em paralelo o clube de assinaturas do café, né, que a Lud e o Estevão estão aí para dizer que já conhecem há um tempo já. A gente está entrando no 5º ano desse clube. Então a Dude Coffee nasceu na essência com o clube de assinatura. Os nossos primeiros clientes das nossas torras próprias foram os assinantes do clube de assinatura. Então a gente está entrando agora já para o 5º ano desse clube. E também o e-commerce, né? O e-commerce é a principal ferramenta de venda hoje das cervejas para fora. Então a gente tem alguns PDVs, alguns pontos de venda, né, pelo Brasil, selecionados muito a dedo mesmo, né, entendendo aquele que está apto a conservar as cervejas, a fazer um serviço realmente que consiga representar a nossa marca. E como a quantidade é muito pequena, então a gente consegue fazer sim esse rastreamento, esse acompanhamento. Então são todos esses negócios que giram, né, dentro do mesmo complexo. Um prédio que foi construído na década de 70, ele tem muita história, principalmente por estar localizado na frente da Universidade de Caxias do Sul. Então ele carrega com ele a história de quem faltava aula para ir no boteco, sabe? Tipo assim, então a gente deu uma nova vida para uma quadra de esportes onde tinha um bar anexo, e aí a gente queria revitalizar esse espaço, mas deixando as boas lembranças de quem frequentava ele em outros tempos, em outras épocas. Então a gente escuta muito isso aqui, sabe? As pessoas se escoram no vidro, olha a cervejaria, olha a torrefação e fala: eu joguei muito vôlei aqui, eu joguei muito futebol aqui. E é legal que a gente não apaga a história daquele lugar, porque as pessoas fazem essa conexão, né, da renovação, de trazer lembranças boas e dizer, cara, agora eu tô vivendo uma nova história aqui dentro, e que massa, né? Que massa, porque eu tava com saudade desse lugar. E aí a nova geração também da universidade já conhece isso, escuta as histórias de que era uma quadra, a gente manteve um trecho dela, então assim, aquele parquet que era utilizado para quadra, ela foi mantida como o piso da nossa área de circulação da torrefação. Então a área da torrefação é uma área, né, industrial, com piso, né, permeável e tudo, mas a área de circulação manteve-se todo esse parquet, essa história do lugar. Tá. Eu queria comentar 2 coisas. Uma que é pra gente dar essa amarrada na validação, é que
pelo que você está explicando para a gente, vocês seguem constantes validações, porque cada fase que o negócio está passando, você está passando pela validação, que significa aquela fase, e não necessariamente só depois dessa validação que você passa para a próxima fase. Às vezes tem fases que podem cavalar, né, podem acontecer de forma concomitante, mas que vocês estão sempre botando a empresa à prova, o produto à prova, a teste, né, para se provar mesmo, se validar. Então, fica muito claro na tua explicação isso. E outra coisa que eu achei legal que você falou, a gente fez um programa desse, nesse mesmo formato, que é o case, né, que é para a gente entender empresas que estão funcionando, que estão rodando bem, enfim, que estão prósperas. E quando a gente fala em prosperidade, as pessoas às vezes têm um pouco de receio de falar de prosperidade e achar que você está atacando o dinheiro para cima. Não, tá tudo muito justo, você está tentando fazer o teu negócio funcionar, olhando em todas as frentes. Só para que daqui a pouco, meu Deus, a Dude está milionária. Não tô nem trazendo esse assunto aqui, desejo tudo de bom, mas não é esse o propósito. Mas a gente bateu um papo com o pessoal da Koala, com o Gustavo Koala, e ele falou exatamente a mesma coisa que você está falando sobre PDV, sobre quem vende para fora no caso deles, do bar da fábrica deles, e de pouquíssimos PDVs no Brasil ou em Minas e tal. Ele falou, se a pessoa não tiver condição de servir e gerar uma experiência tão boa quanto a que eu sirvo aqui na fábrica, ele não vai vender Koala. Se não for para ser atendido desse jeito aqui, para a pessoa chegou aqui com desejo, fez a compra, se ela for decepcionada, ela não vai vender Koala nesse lugar. Então, tem que ter uma certa, entre aspas, uma musculatura para você topar, porque tudo que a gente ouve falar é que as cervejarias querem vender para Deus @céu. E não necessariamente é isso que você está falando aqui. Você está preocupado, sim, em vender o máximo que você puder, em fazer o seu produto girar, ser conhecido, principalmente no beco e para alguns PDVs selecionados e no teu e-commerce. É isso? É isso. É assim que funciona o modelo hoje, né? Uhum. Ele funciona assim, num modelo de, olhando como negócio, né? Ele é um modelo diversificado, né? Então, eu tenho as altas do café, eu vou ter as altas da cerveja, eu vou ter inverno, eu vou ter verão, eu vou ter, enfim, N momentos, né, durante o ano. Vou ter momentos de lançamento de cerveja, que aí gera realmente aquele boom. Então é uma oportunidade de eu fazer uma campanha e tentar introduzir o café especial para quem ainda toma cerveja, mas não toma café, entende? Eu aproveito dessa estrutura que a gente tem internamente, que é ter a tua área de designer dentro da empresa. Então, assim, a gente consegue colocar em prática as ideias muito rápido, sabe? É muito rápido, porque todo esse processo de criação, ele é interno. Então, eu não preciso... volta lá atrás, quando a gente falou em marca, que eu falei na coerência, né? Então, assim, eu venho há 5 anos construindo as coisas para que as pessoas enxerguem coerência. Então, vamos lá, eu não tenho uma troca de quem estava fazendo isso, e aí, de repente, não entendeu bem o que o Josemar queria falar sobre isso, e aí começa a cruzar, e aí talvez uma coisa que tinha sido, não conseguiu dar continuidade, aí eu preciso dar mais um passo, eu preciso dar 2 passos para recuperar aquele passo, talvez que não ficou bem entendido. Então, assim, a gente tem hoje, né, tipo, o Guilherme, que é um cara que fica tempo todo respirando e vivendo essa coerência da marca, né? O que a gente vai precisar fazer, e aí, do mesmo lado, a gente tá aqui pensando aonde se o cara vai ter uma oportunidade de provar Dude, ela pode ser única. Eu sempre falo, às vezes, assim, eu dou um case, assim, o que toca, sabe? Encheu mal a lata, vamos guardar aí, porque depois a gente pode beber ela e tal, e aí elas vão identificadas pra lá, tipo, lata fora do peso, não é permitido usar rótulo. Essa lata vai parar na mão de algum cliente. Exatamente. Então, assim, tu tem que ter esse cuidado, porque, cara, daqui a pouco, assim, vem um cara totalmente despretensioso, mas não tem nada. Fala, não, tem sim aqui, leva essa lata. Só que ela tá mal enchida. E o fato do headspace estar maior, ela vai descarbonatar, não tá legal. Aí esse cara, de repente, vai levar, cara, consegui uma Dude aqui, tá? Ela tá sem rótulo, tá? Mas vamos beber. E talvez seja a primeira experiência da pessoa com isso. E aí deu tudo errado. Vai dar tudo errado. Então, assim, tu tem que ter esse controle em cima de cada detalhe, sabe? Pra não deixar se perder. E aí, fazendo questão das quantidades, validação, por isso que o volume pequeno vai te mostrando todos esses pontos do teu negócio que tu precisa sistematizar eles para que isso não se perca com o crescimento. Porque senão a primeira coisa que vai acontecer quando isso ganhar uma escala maior é ela começar a se perder.
aquilo que uma vez lá era o senhor Josemar que fazia, já não é mais feito aqui por agora que é o cara que está fazendo isso na fábrica, porque não estava bem sistematizado, não tinha um manual de como fazer. Então a gente é muito preocupado com isso, sabe? Tipo, a cada passo que dá, olhar para trás e pensar, tipo, a gente vai continuar fazendo isso, né, da maneira que a gente está fazendo, tipo, né, reconhecendo aquilo que é bem feito, ele precisa se manter também. Não adianta eu dar o próximo passo e esquecer o lado. É o que a gente sempre fala. Agora a gente começa com, tipo assim, com esse negócio de, vamos agora, a torrefação ganha uma nova proporção aqui, né? Total, assim, a nível em que a capacidade realmente aumentou. Mas se você vai olhar as vendas, elas estão crescendo organicamente. Estão crescendo organicamente, para não se perder todo aquele cuidado que se tem com o clube, com os souvenirs lá, que a gente tem as nossas criações, as nossas coleções. O cara que compra uma taça, ele cria uma expectativa de chegar aquilo, pegar na mão. Então, quando chega tudo embaladinho, com plástico bolha, ele recebe aquilo com carinho, ele vê, cara, teve um cuidado aqui, sabe? Não foi simples o fato de um momento comercial, toma meu dinheiro, daqui, sabe? Então, é em cima desse cuidado aí que a gente vai dando esse passo a passo com esse crescimento orgânico. E falando em passos, e aí já encaminhando para o final do nosso programa, quais são os próximos passos para a Dude? O que a gente pode esperar da Dude Company em 2025? O nosso plano de 2025, ele é muito, muito, muito claro, sabe? É consolidar tudo aquilo que a gente construiu até agora. Um próximo passo só será dado a partir do momento em que a gente entender que tudo isso que a gente criou e principalmente conectou, então a gente está falando de N processos que estão conectados, né? Então, hoje é torrefação, é cervejaria, é e-commerce, é clube de assinatura, é um bar, é uma cafeteria, tudo isso está conectado. Agora a gente vai fortalecer isso em busca de sempre manter uma consistência naquilo que já vinha sido bem feito, e aquilo que não está sendo tem que ser trabalhado. A nossa fábrica está aí agora, e é para isso, é com esse objetivo. Então a gente, com isso, quer manter os volumes com uma certa frequência para quem é de fora. A ideia não é porque foi aberto o bar que não vai ser dada atenção àqueles clientes que a gente construiu até agora. Ao contrário, a gente quer manter, inclusive o próprio parque fabril da cervejaria, ele foi pensado em trabalhar por linhas de produto. Então tem as linhas que são vendidas em latas em maior volume para fora, e tem os equipamentos que são pensados para atender o beco do Dude do bar, tá? Então o nosso plano agora é se consolidar esse negócio, né, ao longo de 2025, mantendo esses volumes que a gente já estava atendendo. Então, assim, a cervejaria não cresceu em volume, tá? Ela conseguiu diversificar de uma forma mais eficiente, ou seja, produzir mais com o que a gente tem agora, sabe? É perfeito você chegar e falar que o plano de 2025 é consolidar. É perfeito, assim. Porque eu preciso validar isso, né? É perfeito. Eu tava pensando isso, validar tudo junto, né? Validar tudo junto. Validar a fábrica, a cozinha... Porque tudo separado estava funcionando, mas enfim, estavam distantes, né? Não tinha toda essa sinergia que tem hoje. Hoje, a gente olha pro nosso dia aqui dentro do beco do Dude e, cara, tu para assim no final do dia, cara, eu consegui torrar um café, eu consegui blendar uma cerveja, eu consegui envasar um lote de latas, eu consegui fazer uma prova de café, e aí a gente discutiu um perfil de torra, e, cara, eu subi ali em cima, já troquei uma ideia, consegui regular umas torneiras que, tipo, não tava legal o serviço, sabe? E aproveitando, passando na cafeteria também, a gente trocou uma ideia de vaporização do leite, o latte art lá agora tá muito mais bonito. Tipo, cara, olha quanta coisa tu faz num dia como gestor, entendeu? É aquilo que tu consegue, assim, tipo, numa volta, entender como tá todo o negócio. Tu já passa no e-commerce e vê se todos os pedidos saíram. Teve algum que teve atraso? Teve razão pelo atraso? Foi alguma coisa nossa? Tem como fazer melhor? Como é que tá o clube? Teve alguns cancelamentos essa semana? Não teve? O que teve foi algum problema aqui financeiro? Alguma insatisfação? Então, assim, é outra forma de gestão. É uma gestão que a gente, né, fala que tipo, é 360 graus, né? A gente consegue dar uma volta e consegue enxergar o todo do negócio e agir muito rápido, sabe? Agir muito rápido onde tá falhando, sabe? Muito bom. Meus amigos, assim, eu não tenho cervejaria, mas eu acho que se fosse para eu ter qualquer negócio, seria incrível isso que você falou, de estar no mesmo lugar onde as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e você poder, em algum momento, falar. Em algum momento, quem fazia isso era o Josemar. Agora não é mais ele, porque agora existe uma cauda longa, existem outras pessoas que estão fazendo isso aqui. Isso tem que ser feito com a mesma eficiência, com a mesma vontade, com a mesma clareza do que quando foi criado esse processo e aprimorado, etc. Sensacional. É por isso que foi validado, né, Ludi? Por isso a importância da validação, porque a partir do momento em que a gente coloca a cara a tapa para validar,
quando eu entrego na tua mão, eu tô te dando também uma confiança de dizer, ó, tu pode fazer desse jeito. E aí, isso é natural. Tu vai acabar adquirindo a tua própria liderança por exemplo, né? As pessoas veem tu no dia a dia ali, né? Elas estão vendo tu executar aquilo. Quando tu passa alguma coisa, tu não tá inventando, tá dizendo, não, a gente testou e muitas vezes a gente não faz isso sozinho. A própria pessoa tá nesse operacional, ela por estar ali junto, ela vai te clarear ideias, vai trazer ideias e tu valida isso junto. A partir do momento que tu fala assim, perfeito, agora eu vou para outro processo, tu já vai ter aquele teu colega que já tá torrando aquele café que antes tu torrava. Uma coisa que para mim, agora, eu consegui assim que talvez o meu maior hobby seja experimentar sabores e aromas. Tipo, sempre a descoberta por isso, pra mim, sempre me cativou demais. E tu vê que é tudo consequência. O café tem isso, a cerveja tem isso, a comida tem isso. Tipo, eu sou um passador de setores onde eu vou experimentando as coisas, entendeu? Tipo, eu passo aqui, cara, tira 2 amostras do tanque, porque quando eu fazia isso, eu ficava saturado. Entendeu? Eu ia experimentar 2, 3 comparações aqui de dosagens de lúpulo, por exemplo. Eu provei o primeiro, fui pro segundo, cara, o terceiro eu já não tô sentindo mais nada. Entendeu? Porque eu tava ali tirando a amostra, eu tava ali separando, eu tava ali blendando, eu tava misturando. Chegando no último, o quanto era válido aquela a minha validação. Hoje eu consigo fazer com que essas pessoas treinadas preparem isso, a mesma coisa que tem uma torra de amostra de café, diz, ó, prepara isso e eu chego aqui totalmente neutro, não sei o que foi feito, eu vou às cegas identificar, tentar, né, buscar identificar o que tá certo, o que tá errado e o que eu mudaria. E aí sim, aí entendeu isso, a gente volta lá atrás a fazer aquilo que a gente já fazia, né, que é entrar no processo de cabeça, vamos fazer junto, vamos resolver. Então, o passo mesmo de 2005 é isso, é consolidar esse modelo, sabe? É fazer com que agora as pessoas que estão dentro desse processo consigam dar continuidade, que também nos permita, né, estar com a cabeça mais leve para continuar criando produtos novos, processos novos e realmente fazer com que todos que estejam com nós cresçam juntos. Perfeito. Bom, gente, eu acho que a gente encerra o nosso programa por aqui. Mas é importante dizer que essa não é a primeira vez que o Josemar está conosco aqui no Surra de Lúpulo. Nós conversamos com ele sobre cerveja e café lá no episódio 81. E a gente está aqui no episódio 246. Ou seja, a gente triplicou de episódio. A Dude também triplicou de tamanho. Então, quem ainda não ouviu esse episódio, vai lá ouvir. O link do episódio 81 vai estar aqui no nosso blog post para quem quiser estar lendo aqui, quem quiser ouvir sobre tudo que o Josemar já falou sobre café lá atrás, né? Estevão, você quer dar a sua palavra final, meu amigo? Você quer deixar uma mensagem de luz? Só deixar um grande abraço pro José, agradecer a participação e não vejo a hora de voltar pro Beco do Dude aí, provar as delícias cervejerísticas e cafezeirísticas. Perfeito. Bom, se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @Surra de Lúpulo, no Instagram e no TikTok. Se tem alguma sugestão de pauta, de convidado, manda e-mail para contato@surradelupulo.com.br. Josemar, meu amigo, eu queria agradecer demais a sua presença, mandar um beijo para Fran, um beijo para a pequena Clara, e a gente espera conhecer o Beco do Dude em breve aí. Qualquer hora dessa eu broto aí do nada, eu sou doida, você sabe. Então tá, então agora eu vou cobrar. Agora prometeu, né? Eu prometia. Essa promessa é fácil de cumprir. Que mais. Viajar pra beber cerveja com amigo é mole, pô. Hein? Tirar um dia de imersão de café e cerveja é legal, hein? Porra, aí é pouco tempo. Um dia é pouco. Sou gulosa, Josemar, sou gulosa. Mas, enfim, muito obrigada mesmo. Foi um prazer demais ter você aqui. E da mesma forma, tá? Fiquei feliz demais pelo convite. Como eu falo, eu sou um fã dos dois, eu intercalo. Aquele que lança primeiro, eu escuto. Então, assim, muitas vezes reescuto. Já tava olhando esses dias os episódios que eu tava repetindo. É gostoso demais a forma como vocês conduzem, eu me identifico demais. Então, assim, tipo, tem a minha cara, tá? O Surra tem a minha cara, eu me identifico demais. E vai ser sempre um prazer aí, né? Dividir aí uns minutos, umas horas aí com vocês, falando sobre o que a gente pode compartilhar aí, sobre os assuntos que a gente vive no dia a dia. Perfeito, muito obrigada. É isso, meu povo. Até semana que vem. Não sei se o Estevão vai estar aqui ou vai ser o Henrique aqui. Essa foi a surpresa agora. Valeu, gente. Beba local, beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.